Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar com vocês o componente de história. Tinha uma tarefinha para casa, não tinha? Na aula passada nós falamos sobre o que mesmo? Sobre a pré-história, né? Sobre como é que o homem na pré-história se virava, né? Como é que ele vivia, como é que ele caçava, né? A produção de instrumentos, não é verdade? Para caça ou para as construções. Enfim, e tinha uma tarefinha para casa muito fácil, uma tarefinha muito bacana. Na verdade eram duas, né? Uma era aquela de vocês fazerem a sobreposição das mãos, né? Convidar aí a família que está aí convivendo com vocês na casa de vocês e fazer essa sobreposição de mãos. Primeiro na luz, né? Usando a sombra das mãos e depois, né? Fazendo aquela experiência da tinta, de passar a mão no papel, né? Carimbar a mão no papel, uma mão sobre a outra. Foi legal? Você chegou a fazer essa experiência? Foi bom? Foi divertido? A família curtiu? Tomara que sim, né? E a outra atividade tinha a ver com registro. E tinha a ver lá com um personagem do Maurício de Souza, não era? Era essa daqui a atividade, não era? Vamos ver aqui. Aqui, certo? Que tínhamos que observar essa imagem do personagem do Maurício de Souza, né? Um personagem baseado no homem pré-histórico. Como é que o Maurício de Souza faz isso, gente? O que nós já conversamos nas aulas? Que existem pesquisadores, né? Existem pessoas que estudam sobre a pré-história. E é graças a esses estudiosos, esses pesquisadores, que a gente tem essas informações, né? Como é que eles viviam naquela época. Então, diz o seguinte lá, ó. De acordo com a imagem, responde. Você conhece esse personagem? Então, você já conhecia? Você acompanha as histórias da Turma da Mônica? Você já tinha visto esse personagem? Porque normalmente quando a gente fala em Turma da Mônica, a gente fala da Mônica, do Cascão, do Cebolinha e da Magali, né? Mas são inúmeros os personagens que Maurício de Souza criou, né, para construir as suas histórias. Então, esse daqui é um deles. Você conhece ele? Vocês tinham que responder lá, né? Se sim, sim, se não, não. Não é isso? Daí vocês tinham que responder lá. Aí depois a segunda pergunta era: escreva o nome dele. Professora, mas se eu não conheço, como é que eu vou saber o nome dele? Ué, olha lá, ó. Lembra que a professora já ensinou vocês a procurar informações na referência bibliográfica? Todo desenho, toda imagem, todo texto, quando não é do próprio autor do livro, né, quando é retirado de outro lugar, quando é feito por outras pessoas, vai aparecer a referência ali, ó. E onde é que eu encontro a referência, então? Como que é o nome desse personagem? É o Piteco, olha lá, ó. Aí também vocês poderiam procurar, né? Lembra o que a professora falou da pesquisa? Todos nós somos convidados a sermos pesquisadores, todos nós. Eu, você, a sua família, né? Como é que a gente é pesquisador? Fazendo busca na internet, procurando em livro, lendo revistas, né? Quanto mais a gente se envolve em buscar respostas para as nossas dúvidas, mais pesquisadores nós vamos sendo, né? Vamos desenvolvendo esse hábito da pesquisa. Então é o Piteco. Aí tinha que escrever o nome dele e depois perguntava assim, ó. Vê? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Perguntava ali. Escreva o nome dele e daí perguntava assim: qual é o objeto que ele está segurando na mão direita? Como que é o nome desse objeto? A gente tinha visto lá no texto, não é? Como que se chamava, gente? Clava. Olha lá. Clava ou tacape. Olha lá, clava ou tacape. Do que será que é feita essa clava ou tacape? Feito de madeira. A gente também viu lá no texto, né, que os primeiros objetos que eles criaram era usando madeira, ossos e folhas, né, que era o que eles encontravam na natureza, troncos de árvores caídos, né, ossos dos animais que eles caçavam e folhas que também tinham na natureza, né? Depois, mais tarde, é que eles aprendem a construir objetos com pedra, né? Batendo uma pedra na outra. Mas a clava ou tacape era feito de madeira, né? Era feito de madeira. E qual será que era o objetivo da clava e do tacape? Né? Aparentemente parece algo para a gente acertar, né? Mas será que era para acertar no outro, na outra pessoa?
Não, né, gente? Era para acertar o quê? Para acertar o animal que eles estavam caçando, né? Então, clavo ou tacape feito de madeira para ser usado durante a... Opa, deixa eu apagar aqui. Durante a caça. Então, olha lá, durante a caça. Não é isso? Então, é uma clava ou tacape feito de madeira para ser utilizado durante a caça. E hoje a gente vai continuar. Deixa eu botar aqui. A gente vai continuar na página 248, ainda falando sobre a pré-história e sobre os instrumentos da pré-história. Então, olha lá. Na pré-história, por exemplo, as vestimentas eram costuradas com um tipo de agulha feita com ossos de animais. Sabem que aquelas pinturas que aparecem na parede, na pintura rupestre, também, né, eram feitas com ossos de animais, às vezes utilizando a técnica do sopro, né? Fazia lá uma mistura de barro com a água para tipo fazer tinta e às vezes até sangue mesmo, né? E aí eles botavam a mão lá e sopravam. Quando tiravam, estava a mão desenhada lá na parede da caverna. Então, os ossos dos animais eram coisas que eram bem utilizadas. Aliás, eles utilizavam o animal como um todo, né, gente? Quando eles caçavam, eles usavam a carne do animal para se alimentar, eles usavam os ossos dos animais para fazer instrumentos, né? Eles utilizavam a pele dos animais para fazer vestimentas, para se proteger do frio, e é disso que vai falar o nosso capítulo aqui, ó, tá vendo? O osso escolhido era raspado até ficar bem fino, parecido com uma agulha, tal como conhecemos hoje. As roupas eram feitas com a pele de animais e costuradas com fios de palha ou de couro. Nossa, professora, como assim, né? Fios de palha. Vamos lembrar que eles usavam aquilo que eles encontravam na natureza. A palha estava na natureza, né? E o couro também, que era o próprio couro dos animais. Então, olha lá como que eles faziam. Então, eles escolhiam um osso, aí eles iam raspando, olha lá, tirando lascas do osso, estão vendo? Olha lá, tirando lascas do osso, ó, até ele ficar, olha lá, bem fininho, parecendo uma agulha. Claro, né, gente, que não uma agulha de costura, né? Muito provavelmente mais parecido com uma agulha de crochê, uma agulha de tricô, né? Não era essa agulha fininha, bem fininha que a gente conhece. Mas agora vocês já sabem, né, da onde é que vem a agulha que a gente usa hoje, que a mamãe usa aí na sua casa, às vezes para colocar um botão, né? Agora a gente já sabe da onde vem a ideia da agulha, né? Já começou lá na pré-história. Estão vendo como modificou a agulha até chegar nos dias de hoje? Então, olha lá, e daí eles usavam então essa agulha para costurar as roupas, né? Diz o seguinte ali, ó. Então, que é a ilustração que indica como as agulhas eram feitas na pré-história por meio da raspagem de ossos de animais. E aí nós vamos chegar então lá com a lupa na mão. Lembrando que lupa na mão é o momento em que a gente amplia o nosso conhecimento sobre algum conceito. Vamos lá. Olha lá. Diz o seguinte: provavelmente algum familiar seu já costurou roupas em casa utilizando agulhas. Foi o que eu acabei de falar para vocês, não foi? Às vezes a mamãe lá coloca um botão, prega o botão que caiu, não é isso? Além disso, a gente tem as mamães que bordam, né, que usam agulha para fazer aquele bordado de ponto cruz. Há mamães que fazem outros tipos de bordados, né, e precisam de agulha. Há mamães que fazem crochê e usam agulha. Há mamães que fazem tricô e usam agulha. Eu tô falando mamães, né, mas podem ser também as titias, as primas, as vovós, os vovôs. Tem vovôs que trabalham também com isso, tem titios que costuram. Não é verdade? Então, em algum momento, vocês já viram alguém usando agulha. Peça a alguém da família, ó, uma atividadezinha para vocês fazerem em casa, uma experiência para vocês fazerem em casa, ó. Peça para alguém da família para explicar a você como uma agulha é utilizada em costuras simples, né?
Fora das máquinas de costura, porque a gente sabe que a máquina de costura também usa agulha, mas eu tô falando da agulha usada manualmente, tá? Então peça para alguém aí, para algum adulto, explicar para vocês como é que funciona. Mas cuidado, agulhas são instrumentos pontiagudos e podem machucar. Então você apenas vai observar o seu familiar utilizando a agulha, nada de querer costurar por conta própria, hein, gente? Nada de pegar a agulha e querer fazer sozinho. Você pode pedir lá para o adulto explicar para você como faz, e se o adulto estiver junto com você, ele pode até te incentivar a costurar junto com ele. Nada de fazer isso sozinho, porque a agulha é um instrumento de trabalho, mas ele é um instrumento perigoso, ele pode machucar quando não utilizado corretamente, ou quando não se tem habilidade para utilizá-lo. Tá certo? Não queremos ninguém machucado por aqui, hein, gente? Então vamos seguir. Seguindo mais um pouquinho. Vamos lá. Para cima, para cima. Vamos lá, lá na nossa próxima página. A gente chega lá no mão na massa, estão vendo? Isso, mão na massa. E diz assim, você sabe como a roupa que você está usando nesse momento é produzida? Pensa aí na roupa que você está usando. Eu que estou usando essa aqui, eu sei como ela foi produzida, né? Não foi feita por ninguém da minha família, porque eu comprei ela. Então, eu já comprei ela pronta, provavelmente ela foi feita numa indústria. Veja a seguir os passos para produzir roupas. Então, vamos lá. Quem trabalha na produção de roupa, seja na indústria, ou seja em casa, né, um trabalho mais doméstico, como a costureira, o alfaiate, que é um trabalho muito mais artesanal, né, porque não tem grandes equipamentos, né, o equipamento ali local. Escolher o modelo e o tecido. Então, primeiro você tem que saber que roupa que eu quero fazer e que tecido que eu vou usar para fazer essa roupa. Segundo, escolher as medidas, né, tem que ter medida, não dá para usar qualquer medida, porque senão a roupa não vai servir para um e não vai servir para outro. Então eu tenho que ter lá o tamanho P, M, G ou os tamanhos, né? Que são aquelas roupas que tem um número. Cortar o tecido, observando as medidas. Fazer os ajustes. E por fim, costurar. Então a pessoa que trabalha com a produção de confecção têxtil, que a gente chama, né? Produção de roupa, a gente tem a indústria têxtil. Vai fazer isso, né? Vai escolher o modelo, vai escolher o tecido, depois vai pensar nas medidas, quanto que tem que ter de comprimento, quanto que tem que ter de largura, né? Vai cortar, vai fazer o corte dentro dos moldes, né? Vai cortar o tecido naquele molde, vai fazer os ajustes necessários e aí depois vai costurar definitivamente aquilo. A costura é feita para juntar os pedaços de tecido. Hoje em dia, a costura é feita por meio de máquinas de costuras, que são bastante precisas e rápidas. Mas lá na pré-história tinha máquina de costura? Não, né? E eles faziam a mesma coisa, né? Eles imaginavam a roupa que eles precisavam, cortavam, costuravam, né? Para fazer uma roupa, é preciso cortar e costurar. Ligue o instrumento de trabalho à sua utilidade. Isso aqui você também vai fazer em casa, já que você vai pedir para um adulto te ajudar aí, mostrar como é que funciona a agulha de costura, você vai aproveitar para fazer essa tarefinha em casa também, que ali vocês vão ligar, né, o que cada instrumento ali faz, né, qual é o instrumento que corta, qual é o instrumento que costura. E por fim, tem ali o número 2, né, como eram feitas as roupas dos seres humanos na pré-história. Como será que eram feitas? A gente conversou, tá tudo aí na mente de vocês. Se ficar alguma dúvida, volta na leitura do livro. Tá certo, pessoal? Então, por hoje, a nossa aula vai encerrar aqui. Não esqueçam da tarefa de casa e a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau!